galerinha! Tudo bom com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vem com a gente aqui no Chave do Enem. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar ali alguns elementos sintáticos importantes na construção de uma oração, como agente da passiva, complemento nominal, complemento verbal e também um pouquinho de interpretação de texto. Então, antes de nós começarmos, você pode ver aí que a organização está um pouquinho diferente das questões, né? Eu gosto sempre de explicar, não sei se você está nos ouvindo pela primeira vez ou se você já nos escuta. Se você acompanha sempre aqui o Chave do Enem, você já me ouviu dar essa explicação. Se é a sua primeira vez aqui, então você vai entender o que eu vou dizer agora. Normalmente, nos vestibulares, no Enem, a gente tem ali um formato diferente do que vocês estão vendo aqui, né? A gente sempre começa pelo texto, aí vem a pergunta e as alternativas. Eu gosto sempre de começar a pensar numa questão, primeiro lendo ali a pergunta, o enunciado da questão. Porque assim, quando eu vou para o texto, eu já vou com a minha mente mais focada naquilo que é necessário para eu responder a questão. Então, já fica essa dica aí para vocês e é assim que a gente vai trabalhar aqui durante essa aula, ok? Então, na primeira questão, o enunciado diz o seguinte, ó. Considerando que as vozes verbais abrem um leque de possibilidades expressivas, é correto afirmar que... Aí a gente tem as alternativas, né? A. Em 1, a opção pela voz ativa assume caráter de deboche, ao enfatizar que o poderoso líder foi vencido por uma doença. B. Em 2, a construção na voz passiva analítica tem o intuito de colocar em evidência quem é o agente da ação expressa pelo verbo. C. Em 1, a predicação do verbo matar não permite, segundo a norma padrão, a transposição para a voz passiva analítica. Será que isso está certo? D. Em 2, a omissão do agente da passiva acentua o mistério em torno da morte do cantor. Já em 1, o sujeito agente esclarece a causa da morte. Ou E. Em 1, a opção pela voz ativa produz marcas de subjetividade que revelam um enunciador simpatizante do chavismo. E aí, o texto era o seguinte, né? Eram duas manchetes. A primeira diz o seguinte: Câncer mata Hugo Chávez, líder populista da Venezuela. E a segunda, Chorão é achado morto em apartamento de Pinheiros. Então, duas manchetes ali de jornal. O que estaria correto aí em relação às vozes verbais, ao agente da passiva? Você se lembra desses conteúdos? Então, a gente pode ter frases na voz ativa, na voz passiva. Normalmente, quando você faz a escolha de uma voz para outra, você procura enfatizar coisas diferentes, às vezes de um mesmo enunciado, tá? E aí, o que você marcaria como correto ali? Qual é a afirmativa correta sobre isso? A, B, C, D ou E? E aí, o que você marcou? Vamos ver a resposta para a gente entender um pouquinho dessa questão? A resposta certa é a alternativa D. Em 2, a omissão do agente da passiva acentua o mistério em torno da morte do cantor. Então vamos ver lá. Chorão é achado morto em apartamento de Pinheiros. Realmente, não aparece aqui. Quem que matou o Chorão? Quem é o agente da passiva aqui? Né? Porque Chorão, ele recebeu a ação nesse caso aqui, nessa frase, né? É achado morto. Agora, quem matou ou o que matou o Chorão não é dito aqui, certo? E em 1, o sujeito agente esclarece a causa da morte, ó. Câncer mata Hugo Chávez, né? Então, quem é o sujeito dessa frase? Câncer. É o câncer que matou o Hugo Chávez. Realmente, a gente consegue ali identificar a causa da morte, ok? Justamente pela escolha da voz aqui, a voz ativa, colocando o câncer como o sujeito agente dessa frase, certo? Agora, vamos ver ali as outras afirmativas então. Em 1, a opção pela voz ativa assume caráter de deboche
ao enfatizar que o poderoso líder foi vencido por uma doença. Não tem nada a ver com deboche, né? É só mostrando a realidade do que causou a morte desse líder, ok? Então, por isso que a alternativa A não estaria correta. B. Em 2, a construção na voz passiva analítica é achado morto, né? Tem o intuito de colocar em evidência quem é o agente da ação expressa pelo verbo. Apareceu o agente da ação ali? Não aparece nessa frase. Quem que matou o chorão? Não aparece. Então, está incorreto, né? C. Em 1, a predicação do verbo matar não permite, segundo a norma padrão, a transposição para a voz passiva analítica. Então, Câncer mata Hugo Chaves. Será que não pode? Ó? Hugo Chaves é morto pelo câncer. Ou foi morto pelo câncer. Tá errado, né? Então, era possível sim ser colocado para a voz passiva analítica essa frase. Então, errado. E em 1, a opção pela voz ativa produz marcas de subjetividade que revelam um enunciador simpatizante do chavismo. Não tem nada de subjetividade aqui, está sendo, na verdade, bem objetivo. O câncer matou Hugo Chaves. Ponto final, tá? Então, realmente, a alternativa certa era a alternativa D. Vamos para a segunda questão. Nas palavras do Maurício de Souza, há um termo analisado sintaticamente como agente da passiva. Isso se comprova na alternativa. Então, qual seria o agente da passiva nesse contexto aí, ó? Então, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Bem, vamos mudar de assunto. Vamos falar de família. Segundo o estatuto, toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado pela sua família. Então, o que seria o agente da passiva nessa frase aí? Toda criança, segundo o estatuto, de família ou adolescente pela sua família. E aí? Não tá difícil essa, né, gente? O que é o agente da passiva? Tá lembrado? Vou só esperar você me dizer qual foi a sua resposta, que eu já te explico o que é o agente da passiva. E aí? Se você colocou a alternativa E, você acertou. Pela sua família é o agente da passiva. Segundo o estatuto, toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado pela sua família. Quem que faz a ação de educar aí nessa frase? A família. E, neste contexto, ele está como agente da passiva, porque ele não fez a ação, o sujeito não faz essa ação, né? Ele recebe a ação. A criança recebe a ação de ser educado pela família, tá? Toda criança seria o sujeito, mas ele não é o agente da passiva aí. Ele é um sujeito paciente que recebe a ação. Segundo o estatuto, é só um termo que eu estou utilizando para dar credibilidade àquilo que eu estou falando. Não é um agente da passiva. De família, ali, falar de família estaria relacionado ao verbo falar, não é um agente da passiva. E ou adolescente também é só uma alternativa, criança ou adolescente. Também não é um agente da passiva. O agente da passiva vai ser o termo numa oração em que o sujeito não faz ação, que vai fazer a ação no lugar do sujeito. E sempre vai ser iniciado por uma preposição, pela sua família, tá bom? Então, no máximo ali, né, se você fosse por essa lógica da preposição, você ficaria em dúvida do de família, tá? Só que de família ali não é o agente, não é quem está fazendo a ação naquela oração ali. Então, não tem como ser agente da passiva, ok? Questão 3. Relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Estava confiante na vitória, há grandes festejos naquele bairro, cedeu aos caprichos infantis, não me convidou para o lanche e peço-lhe paciência com os jovens. Então,
que seria objeto direto, objeto indireto e complemento nominal aí nessas questões? Deu para responder ou se lembrar daquilo que você respondeu? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa D, você está correto. Agora vamos entender por quê, ou relembrar esses conceitos, né? Então, olha ali, ó, estava confiante na vitória, tá? Na vitória está relacionado ao termo confiante, que é um adjetivo. E neste caso, esse adjetivo ele precisa de um complemento. Se eu estou confiante, eu tenho que estar confiante em alguma coisa. Nesse caso, na vitória. Então, se na vitória é um complemento do adjetivo confiante, só poderia ser um complemento nominal, né? Porque objeto, tanto direto quanto indireto, seriam complementos verbais, o que não é o caso, né? Então, aqui, ó, vamos pela lógica, né? A gente só poderia ter ali a alternativa A, que ficou sem o Azinho ali, mas seria a alternativa A ou a alternativa D, certo? Que seria a primeira parte. Então, as outras a gente já eliminaria. Vamos para a segunda, ó. Há grandes festejos naquele bairro. Então, grandes festejos ali está relacionado a que palavra da frase? Ao verbo haver, né? O quê? Grandes festejos. E esse complemento desse verbo, esse objeto, ele não tem ali nenhuma preposição, né? O quê? Grandes festejos. Então, a gente tem um objeto direto, que é o complemento de um verbo transitivo, sem a necessidade da preposição, tá bom? O próximo, cedeu aos caprichos infantis. Então, aos caprichos infantis está relacionado a que palavra da frase? A cedeu. E cedeu é que tipo de palavra? Verbo, tá? Quem cede, cede a algo ou a alguém. Percebam que quando eu digo isso, ó, eu sempre vou colocar uma preposição junto. A algo ou a alguém, que nesse caso foi aos caprichos. Quando a gente diz aos caprichos, a gente tem ali a preposição a mais o artigo os. Então, nós temos aí um objeto indireto, tá? Então, 3, 1, 2. Vamos para o próximo. Não me convidou para o lanche, tá? Quem convida, convida alguém. Esse me está no lugar do objeto direto, ok? E por último ali, peço-lhe paciência com os jovens. Quem pede, pede algo a alguém. O que ele pediu? Paciência. Com quem que essa pessoa tem que ter paciência? A esse lhe, ó, peço-lhe, tá? Então, esse lhe está no lugar de um objeto indireto, ok? Então, a alternativa certa realmente é a alternativa D, beleza? Questão 4. Pela norma culta e em se tratando de um texto escrito, o pronome pessoal oblíquo o e as alterações derivadas desse uso, é a forma adequada para ocupar o lugar de um termo sintático conhecido como objeto direto, adjunto adverbial, aposto, complemento nominal ou sujeito. E aí? O que a gente pode colocar no lugar de um pronome pessoal oblíquo? Então, olha lá o texto, né? Considere o segmento do texto, extraído da carta de uma mãe costureira à redação do Jornal da Tarde, em Amado Jorge Capitães de Areia. Senhor redator, desculpe os erros e a letra, pois não sou costumeira nessas coisas de escrever, e se hoje venho à vossa presença é para botar os pontos nos is. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos capitães de areia e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles. E disse que ia perseguir eles, o uso do pronome pessoal reto em sentença na posição de complemento verbal é típico da variante coloquial, aqui expressa pela fala de uma costureira. E aí, gente, o que seria ali então, no lugar daquele pronome ali que está equivocado? Acho que já tem uma boa dica ali, hein? Se você leu com atenção,
E se você tem um pouco de estudo, você consegue responder corretamente essa questão. E aí? Resposta? Qual é a certa? A, né? Então vamos lá, vamos entender algumas coisas, ó. O pronome pessoal existem de dois tipos. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que eles são divididos em atos e em tônicos. Não importa, são os oblíquos. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo, o, a, os, as, lhe, eles e assim por diante, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, ali, ó, o eles na posição de objeto direto, isso não pode acontecer, porque os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, só pode ser usado como sujeito. E aí, no lugar desses pronomes, né, que a gente costumeiramente na fala a gente faz uso equivocado, nós deveríamos colocar um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, ali deveria estar escrito assim, disse que ia persegui-los, né? Por que persegui-los nesse caso? Mas não era o pronome oblíquo, o as, os as? Sim, mas é que como o verbo termina em R, aí vai ficar lo, lá, los, las, junto com o pronome oblíquo, o, a, os, as, ok? Então, ele teria que ter ali um objeto direto naquele caso, que seria ocupado pelo pronome oblíquo o, né, que nesse caso seria persegui-los, né? Porque está se referindo a mais de um sujeito. Não poderia ser adjunta adverbial, porque adjunta adverbial ele daria algum tipo de circunstância ao verbo de tempo, de lugar, de modo, que não acontece ali. Aposto muito menos, porque não está explicando nenhum termo antecedente a ele. Complemento nominal muito menos, que para ser complemento nominal, esse o ali teria que ser complemento de um nome, não de um verbo, e a gente vê ali que está completando o nome de perseguir, que é verbo, né? E muito menos sujeito. Aqui você pode errar se você se lembrar que o ele pode estar só na posição de sujeito, mas ali ele não está na posição de sujeito, está usado de forma equivocada, né? Que é justamente o que está sendo trabalhado aqui nessa questão, tá bom? Então, alternativa A. Questão 5. Assinale o que for correto. E aí a gente tem uma somatória. Tem alguns vestibulares que trabalham com somatória, né? A UEM, por exemplo, trabalha com somatória e outros lugares. Então, aqui a gente tem ali, ó, valor 1. A expressão um imenso território no coração da Amazônia, linhas 2 e 3, assume na oração em que está inserida a função sintática de aposto, adicionando uma explicação à expressão terra e Yanomami. Então, a gente vai ter que ler isso dentro do contexto. Agora, não tem como a gente verificar assim se está certo ou errado. 2. A expressão quase um terço de todos esses pedidos registrados é o sujeito sintático de buscam, embora do ponto de vista semântico não seja o agente da ação verbal de buscar. 4. A expressão no auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo é um termo acessório da oração em que está inserida, colaborando para localizar o evento verbal em um determinado tempo. Então, isso poderia ser tirado da frase. 8. A expressão 40 mil garimpeiros assume a função sintática de objeto direto da oração nucleada por chegou a ter. Então, será que chegou a ter 40 mil garimpeiros? Isso seria o objeto direto dessa oração? 16. A expressão por ouro funciona como agente da passiva da oração simples em que está inserida, por ser introduzida por uma preposição e por ser o agente da ação indicada pela forma verbal, buscam. Então, numa questão como somatória, eu posso ter várias dessas afirmativas corretas e aí eu vou ter que fazer a soma entre elas, ok? Então, vamos ler aqui o texto, ó. Tiros de fuzil, bombas de gás, ameaças indígenas da terra Yanomami. Um imenso território no coração da Amazônia. Será que isso daí, ó, é um aposto? Né? Vai lembrando ali do que a gente viu. Passaram o último mês sob ataque de garimpeiros. Desde 10 de maio, quando 7 embarcações abriram fogo contra dezenas de indígenas sentados à beira do rio Uraricoera, nenhuma semana se passou sem que novas ameaças fossem registradas. A mais recente foi em 17 de junho,
quando garimpeiros afundaram uma canoa com crianças a bordo que precisaram nadar para se salvar do ataque. Informações coletadas pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada dão conta de 43 pontos de garimpo ativos no rio Uraricoera, que nasce perto da fronteira com a Venezuela e chega quase até Boa Vista, capital de Roraima, tendo a aldeia de Palimiú como uma espécie de centro geográfico. A comunidade se transformou no epicentro da guerra com o garimpo ilegal depois que seus habitantes decidiram interceptar a rota fluvial de abastecimento dos acampamentos. Agora, dados do Amazônia Minada, projeto do Infra-Amazônia, que monitora requerimentos de mineração em áreas protegidas da Amazônia, revelam uma outra camada desse conflito. A terra indígena Yanomami, em um vasto território de quase 10 milhões de hectares, divididos entre Amazonas e Roraima, é a terra indígena brasileira com maior área formalmente requisitada para mineração. São cerca de 3 milhões e 300 mil hectares, 34% de área total, requeridos para extração mineral em 500 pedidos registrados na Agência Nacional de Mineração. Uma extensão territorial maior do que a Bélgica ou que o estado de Alagoas, em disputa com mineradores. Aí vem uma das coisas que a gente tinha visto ali, ó. Quase 1/3 de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. Então vamos já dar uma olhadinha ali, ó. A expressão quase 1/3 de todos os pedidos registrados é o sujeito de buscam. Então, ó, vamos voltar ali, ó. Quase 1/3 de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. Então, será que isso seria o sujeito desse verbo? E esse por ouro ali também, ó, tem a ver com a questão 16 ali, ó. A expressão por ouro funciona como agente da passiva dessa oração? Será que por ouro ali é um agente da passiva? Quase 1/3 de todos esses pedidos registrados buscam por ouro, né? Então, você vai pensando aí. São solicitações que não podem prosperar porque ainda não há no Brasil uma lei que autorize a exploração mineral em terras indígenas. Apesar disso, elas permanecem intocadas na expectativa de uma mudança legislativa que cresceu com a chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2019. O presidente já falou que iria lutar pela liberação da mineração nos territórios demarcados. Ele também apoia o garimpo, por isso que os garimpeiros têm avião, combustível, maquinários, armas muito pesadas. Critica Dário Copenau Yanomami, vice-presidente da Utucara, Associação Yanomami, que representa publicamente a etnia em ações judiciais ou no contato direto com órgãos públicos, por exemplo. E aí vem mais um trecho. Vou pular esse primeiro, vamos para o segundo ali, ó. A experiência desses indígenas na guerra contra o garimpo, entretanto, é longa. Começou nos anos 70, quando a ditadura militar lançou o primeiro mapeamento mineral da região, o Projeto Radan, que em pouco tempo atraiu pelo menos 500 garimpeiros para o território, ainda não reconhecido formalmente pelo país como terra indígena, o que só veio acontecer em 1992. No auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo, a região chegou a ter 40 mil garimpeiros. Então, nesse trechinho, a gente também tem ali, ó, duas informações, ó. 4. A expressão no auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo é um termo acessório em que está inserida colaborando para localizar o evento verbal em um determinado tempo. É isso que está acontecendo aí? E por último, a expressão 40 mil garimpeiros assume a função sintática de objeto direto dessa oração, nucleada pelo verbo chegou a ter. Então, no auge dessa corrida, pelas riquezas do subsolo, a região chegou a ter 40 mil garimpeiros. Então, 40 mil garimpeiros. Seria ali, deixa eu voltar. Seria ali objeto direto dessa oração? E aí? Já dá para responder? Acho que dá, né? Já deu para a gente tirar bastante dúvidas ali, ó. A resposta correta para essa questão é a alternativa, volta uma,
15. E o que significa alternativa 15? Que a alternativa ali, ó, 1, 2, 4 e 8 estão corretas, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Todas elas estão corretas. Então, um imenso território no coração da Amazônia tem a função sintática de aposto. Olha lá, vamos voltar. Logo no comecinho aqui do texto, ó. Bombas de gás, ameaças indígenas da terra Yanomami. Aí vem um imenso território no coração da Amazônia. O que esse um imenso território no coração da Amazônia faz ali, ó? Ele vai explicar melhor o que é essa terra Yanomami. Então, realmente é um aposto, ok? Está entre vírgulas, inclusive. 2. A expressão quase um terço de todos esses pedidos registrados é o sujeito sintático de buscam. Sim, né? Então, vamos voltar ali, ó. Quase um terço de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. O que buscam por ouro? É um terço dos pedidos registrados, tá? E por ouro ali, ó, como a gente está vendo ali, vamos já matar essa parte, ó. Funciona como agente da passiva? Não, naquela frase não é agente da passiva. É pelo que eles buscam. Então, seria o complemento do verbo e não o agente da passiva, tá? Aí a gente vai para a 4. A expressão no auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo é um termo acessório, porque é um adjunto adverbial de tempo, né? Localizando esse evento quando isso aconteceu. E por último, ali a expressão 40 mil garimpeiros assume a função sintática de objeto direto da oração nucleada pela locução verbal ali chegou a ter. Ó, vamos aqui, ó. No auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo, a região é o sujeito, chegou a ter locução verbal o quê? 40 mil garimpeiros, que é o complemento dessa locução, que é um objeto direto, tá bom? Então, realmente, a somatória correta é 15, ok? Questão 6, vamos lá. Podemos afirmar que os termos comida, diversão e arte, nesse trecho, exercem sintaticamente a função de complemento nominal, sujeito composto, objeto indireto, objeto direto ou aposto. Comida é o nome de uma das músicas do Titãs. Leia um fragmento dela. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, essa expressão, a gente quer o quê? Comida, diversão e arte. Isso seria um complemento do nome, um sujeito composto, um objeto indireto, objeto direto ou um aposto. Tá fácil, né, gente? E aí, o que vocês respondem para essa questão? Se você respondeu a alternativa D, está completamente certo, né? Ó, a gente quer. Quem é o sujeito? A gente. Qual é o verbo? Quer. O que a gente quer? Comida, diversão e arte. Esses são os complementos desse verbo. E esse complemento não tem preposição. Então, ele é um objeto direto. O que invalida a letra C, porque para ser a letra C teria que ter uma preposição ali entre o verbo e esse complemento. Invalida o sujeito composto, porque o sujeito do verbo quer ali é o agente. Embora esse agente dê ideia de mais de uma pessoa, ele só tem um núcleo ali, né? Então, cuidado para não confundirem sujeito composto com a ideia de que exista mais de uma pessoa. O sujeito composto estará relacionado sempre ao número de núcleos e só tem um núcleo ali. Então, é um sujeito simples, tá? Se fosse a palavra agente, né? Complemento nominal, também não tem como ser, né? Porque comida, diversão e arte é complemento de um verbo, não de um nome, né? E muito menos aposto, porque não está sendo um termo explicando nenhum termo antecedente, ok? Questão 7 diz assim: os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celulares. O termo sublinhado complementa uma ideia presente em qual palavra da frase? Então, aqui eu preciso ver a que palavra esse termo sublinhado se refere. A palavra jovens, comunicam, modo,
quase ou incompreensível. Também facinho, né, gente? E aí, o que vocês respondem? Se você respondeu a alternativa E, você acertou. Incompreensível. A quem que é incompreensível? Aos mais velhos. Ok? Não tem como ser nenhuma das outras palavras ali. Questão 8. No contexto das tecnologias de informação e comunicação, o texto amplia o conceito de inclusão digital ao vincular a utilização da linguagem e do conteúdo ao reconhecimento do interlocutor, ressaltar a importância do acesso aos aparelhos tecnológicos, destacar a infraestrutura da internet como imprescindível, descrever o aspecto multimídia das mensagens virtuais ou comparar a vida virtual online com a vida real offline. Então vamos ler o texto, ó. Seja por meio de uma conversa, uma mensagem de texto ou uma fotografia, a interação em uma sociedade acontece por meio da comunicação, e isso não é diferente na internet. Como colaborar para a inclusão digital de outros usuários para uma internet mais livre, aberta e de fato comunicativa? Os termos acesso, usabilidade e inclusão digital sempre acabam aparecendo em conjunto em discussões sobre como a sociedade se comunica pela internet. Ter um computador com acesso à internet é como primeiro passo essencial, mas saber utilizá-lo e conseguir de fato se comunicar, acessar a informação disponível na internet e usá-la é uma questão de caráter social muito mais profunda e diversa. Estar conectado é, acima de tudo, estabelecer comunicação com o outro, o qual pode viver em contextos sociais, econômicos e até mesmo físicos totalmente diferentes dos nossos. Ao levarmos em conta a internet como um ambiente que reflete e traz novas possibilidades à sociedade offline, se é que podemos fazer essa distinção, é indispensável considerar na infraestrutura, na linguagem e nos conteúdos que circulam em rede todas as diferenças presentes em nossa sociedade. Pensar em inclusão digital, como já dito, é pensar sempre no lugar do outro, na interação e comunicação. Nem sempre a forma como costumamos escrever posts, criar imagens ou publicar vídeos é mais adequada para que aquilo que elaboramos seja de fato acessível a todos. Reconhecer que nossa perspectiva é diferente da perspectiva do outro é imprescindível para que pensemos, incluindo todos esses outros, em novas formas de criar que levem em consideração diversas realidades de uso da internet. Então, no contexto das tecnologias de informação e comunicação, o texto amplia o conceito de inclusão digital ao fazer o quê? O que você respondeu aí? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa A, você acertou. Ao vincular a utilização da linguagem e do conteúdo ao reconhecimento do interlocutor. Porque ele falou ali muito sobre a importância de você saber que as pessoas que utilizam isso são diferentes. Então, eu preciso conseguir, para eu me comunicar bem nesse contexto de informação e comunicação, eu preciso reconhecer quem que é esse outro, quem que é esse interlocutor com quem eu vou falar, que às vezes é diferente de mim, né? Ele não faz isso, ele não amplia esse conceito de inclusão digital ao ressaltar a importância do acesso aos aparelhos tecnológicos. Não, ele fala sobre isso, mas não que isso amplie esse conceito. Ou ao destacar a infraestrutura da internet como imprescindível. Não, essa é uma realidade, mas isso não traz a ampliação do conceito de inclusão digital. Muito menos descrever o aspecto multimídia das mensagens virtuais. Não é isso que vai ampliar esse conceito de inclusão digital, né? E nem, muito menos, aí totalmente fora, comparar a vida virtual online com a vida real offline. Não tem nada a ver com ampliar o conceito de inclusão digital. Então, ele só faz isso, essa ampliação desse conceito de inclusão digital, quando ele vincula essa utilização da linguagem, do conteúdo, ao reconhecimento do interlocutor. Ok? Vamos para a nossa penúltima questão, que vai trazer uma questão de interpretação de imagem, que também é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, né? A leitura do texto não verbal, que diz o seguinte:
A principal razão pela qual se infere, olha essa palavrinha, ela é importante, que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua, é o fato de. Então, o que dessas alternativas aí vai mostrar, através dessa imagem, que isso faz nos inferir que isso é um espetáculo de rua? Alternativa A, dispensar o edifício teatral para sua realização, utilizar figurinos como adereços cômicos, empregar elementos circenses na atuação, excluir o uso de cenário na ambientação ou negar o uso da iluminação artificial. O que disso vai fazer com que a gente infira que isso é um espetáculo retratado na rua, um espetáculo de rua? Vamos lá, a resposta? Se você marcou a alternativa A, está correto, né? Então, o que marca ali que isso é um espetáculo, uma manifestação de um teatro de rua, é justamente a falta do edifício teatral para a realização. Está sendo feita na rua, né? Não são os figurinos cômicos que vão marcar que isso é um teatro de rua, porque poderia ser na rua, poderia ser em outro local, nem empregar elementos circenses, né? Excluir o uso de cenário na ambientação, mas ele tem coisas de cenário ali, não é isso que está marcando que isso é um teatro de rua, e nem negar o uso da iluminação artificial, né? Então, a alternativa A é a mais correta ali. E a nossa última questão de hoje vai falar sobre a ocorrência dessas palavras aí no contexto. No texto, há várias ocorrências da palavra noite. Considerando essas ocorrências, avalie as afirmativas. Então, vamos lá. Em todas as ocorrências, a palavra noite exerce a mesma função sintática. Ou seja, vamos supor, se é sujeito, todas as vezes que a palavra noite aparecer, vai ser um sujeito. Então, é isso mais ou menos que ele está dizendo. Não um sujeito, né? Mas a mesma função sintática. 2. Em ela esperava a noite chegar, o termo destacado é complemento nominal. Aqui, ó, essa segunda a gente não precisa nem ler o texto. Nesse próprio trecho já dá para a gente chegar à conclusão se isso está certo ou errado. 3. Em ela gostava da noite, o termo destacado exerce a função sintática de objeto indireto. Então aqui a gente tem a mesma coisa, a gente não precisa nem ler o texto. Só por esse trechinho a gente consegue dizer se da noite ela tem essa função que ele está dizendo ali, objeto indireto. 4. Em às vezes era o pai que trazia à noite. O termo destacado exerce função de sujeito. Então, será que à noite, nesse contexto, é um sujeito? Em porque à noite ela e o pai brincavam de dar nome às estrelas. O termo destacado exerce a função de adjunto adverbial. Esse à noite é um adjunto adverbial? Aqui também dá para a gente ver por aqui, tá? Então, o que está correto? 1, 2 e 5, 3 e 5, 2, 3 e 5, 2, 3 e 4. Vamos ao texto ali, rapidinho. Hortelã. Todas as noites ela esperava a noite chegar, trazendo o pai do trabalho. Às vezes era o pai que trazia à noite, num saquinho de bala de hortelã. Ela gostava da noite porque a noite trazia o suor do pai. Ela gostava da noite porque a noite trazia o suor do pai. Ela gostava da noite porque à noite ela e o pai brincavam de dar nome às estrelas. Então, o que você marcou ali? Opção A, B, C, D ou E? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa C, é essa que está correta, tá? Primeira coisa, gente, em todas as ocorrências a palavra noite exerce a mesma função sintática? Não, não exercem, tá? A gente já vai ver por quê, justamente nessas outras alternativas que a gente vai ver como corretas, tá? 2. Em ela esperava a noite chegar. O termo destacado é complemento nominal? Não, né, gente? Ó, a noite chegar, ali, ó, ela esperava o quê? A noite chegar. Isso daí está relacionado ao verbo esperar. Então, se está relacionado ao verbo, é um objeto, não pode ser complemento nominal. Então, errado, né? Ela gostava da noite. O termo destacado exerce a função sintática de objeto indireto? Sim.
Quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse da noite está relacionado ao verbo gostar. Então, isso é um objeto. Por que que ele é indireto? Justamente por causa da presença da preposição. Quem gosta, gosta de algo, né? Então, objeto indireto, está correto. 4. Às vezes, era o pai que trazia à noite. O termo destacado exerce a função de sujeito. Não, aqui a função é de objeto. Trazia o quê? À noite. Não à noite trazia alguma coisa, tá? Então, a gente ali não tem a função de sujeito. Errado, né? E 5, porque à noite ela e o pai brincavam de dar nome às estrelas. Esse à noite vai indicar o quê? Quando isso acontecia. Então, isso é um adjunto adverbial de tempo. Veja que isso está até, ó, com a crasezinha, porque é uma locução adverbial de tempo, tá? Então, o que está correto é 3 e 5. O que já elimina a 1, ó. Vamos lá, lembra que eu falei que não tinham as mesmas funções sintáticas? Então, a palavra noite, na alternativa 3, ó, tem a função de objeto indireto. E na 5, tem a função de adjunto adverbial, né? Então, tem funções diferentes. Aqui já invalida ali a primeira opção, ok? Então, espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Nos acompanhe aí nas redes sociais. Finalizamos a aula de hoje. Um imenso abraço aí para todos que nos acompanharam. Até mais! Olá, povo lindo do segundo ano! Espero que vocês estejam animadíssimos para essa nossa revisão dos exercícios que vocês já fizeram aí no Chave do Enem. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, tem a oportunidade agora de se inscrever e acompanhar com toda a oportunidade que você tem, né, de receber os conteúdos de forma exclusiva para você. Esse material foi feito para você, para que você consiga desenvolver melhor as suas habilidades de produção, de escrita, mas também, em especial agora literatura, de você desenvolver a habilidade de interpretação de texto, ok? Eu me chamo Kátia Marcon e hoje a gente vai rever algumas questões que vocês já responderam. Queria parabenizar vocês que responderam, porque eu vi que vários acertaram muitas das questões, uma e outra ficou pendente, e para isso que nós estamos aqui, rever questões que quem sabe você ficou com alguma dúvida. Vamos começar então analisando as questões de hoje do nosso Chave do Enem. Bom, a gente tem aqui um texto, começa bem tenso, né? Óbito do autor. A palavra óbito a gente já imagina algumas coisas. E eu queria convidar você que nessa leitura você, quem sabe, fechar seu olho, não sei como que você imagina a melhor situação. E você, conforme a leitura for passando, você visualize a cena, ok? Então fique aí. Óbito do autor. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, verdade. E é que não houve cartas nem anúncios. A crescente que chovia peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto
é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí do ladinho a gente tem uma imagem, né? Eu acredito que você que fez os exercícios, você já percebeu que essa imagem, ela é uma imagem que faz alusão a isso que nós acabamos de ler. Logicamente, cada um de nós tem uma imaginação diferenciada, nós não conseguimos pensar igual ao outro, porém, se você aproximar ou estender um pouquinho essa imagem, você vai ver que aquilo que nós acabamos de ler se encontra aqui nessa imagem. E aí, a nossa questão vem pedindo para a gente comparar o texto de Machado de Assis, que acabamos de ler, com a ilustração de Portinari, ok? E aí nós temos aí, é correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal? Retrata fielmente a cena descrita por Machado... Opa, vamos por parte, né? Eu já estou correndo aqui. Mas apresenta detalhes ausentes na cena descrita do texto verbal? A gente, quando lê, a gente tem o texto, as palavras são escritas para que a gente imagine uma situação, né? Porém, a ilustração, ela pode trazer informações não verbais que o texto verbal não trouxe para a gente. Então, é a mesma cena? É muito parecida do que nós vimos na narrativa do texto de Machado de Assis. Tem detalhes que a gente não percebeu na leitura que tem aqui. Por exemplo, você tem ali guarda-chuvas, você tem ao redor como é que estava a cena. Então, sim, essa imagem aí poderia apresentar detalhes que estão ausentes lá no texto que nós acabamos de ler. Mas vamos ver as outras? Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis? Bom, a gente não pode dizer que fielmente, porque, por exemplo, guarda-chuva a gente já viu que não tinha no texto. Retrata fielmente a cena... perdão. Letra C. Distorce a cena descrita no romance? Distorcer a gente não pode levar por isso, né? Porque qual parte seria distorcida? A letra D. Expressa o sentimento inadequado à situação? A gente poderia dizer isso se as pessoas estivessem alegres, se estivessem em um outro ambiente, mas não é o caso aqui. Contraria o que descreve Machado de Assis? Não há contrariedade. Então, sim, a letra A é aquela que que se encaixa aquilo que está sendo solicitado ali na comparação da ilustração com o texto machadiano. A segunda questão, ela foi retirada do Enem e o texto também é de Machado de Assis e se chama Esaú e Jacó. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse por alguma e não me ocorresse outra, não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas com que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre enxadrista e os seus trabalhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, que se o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta. Mas esta não tira o poder da marcha de cada peça, e afinal, umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Bom, primeira coisa, o texto vem pedindo, a questão, melhor, vem pedindo para que a gente analise em Esaú e Jacó a visão do narrador. Como o narrador concebe a leitura de um texto literário, o que a gente enxerga do narrador? Nós percebemos alguns detalhes. Eu assinalei só um aqui, mas tem mais. Olha só. No primeiro parágrafo, ele coloca assim, ó, um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas.
Nós sabemos completar as pessoas na narração com ideias que deixaram... para que o leitor do livro penetre. Então, ele está conversando com a gente que está lendo o texto. Ele diz para a gente assim, olha, eu quero que vocês participem dessa obra. E aí no segundo parágrafo também tem uma partezinha ali que merece destaque, ele diz assim, ó, por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade. Então ele coloca ali as pessoas da história colaborando com o autor. E aí ele coloca na última, se aceitares a comparação. Ou ele de novo coloca a gente como leitor, ele fala assim, olha, se você que está lendo aceitar essa comparação, e aí ele continua o discurso dele. Então a gente percebe que o narrador, ele tem uma proximidade com a gente como leitor. O leitor aqui nessa questão, como é a peça fundamental na construção dos sentidos? Poderia ser, né? A luneta como objeto que permite ler melhor. Não é a luneta o foco, mas quem segura a luneta, ou quem está por trás dessa leitura, né? O autor, como único criador de significados, ele pede ajuda ali dos próprios, ali nós vemos no segundo parágrafo, as pessoas da minha história, ele pede para que elas colaborem com ele, né? A solidariedade de outros autores, ele não citou outros autores, ele citou outros leitores, né? Ou, na verdade, os leitores da sua obra. Então, a alternativa que se encaixa aqui é a alternativa A. Temos mais uma questão para ser analisada, a questão também é do Enem, e ela é de 2022, então bem atualzinha, e ela diz o seguinte, a senhora manifestava-se por atos, por gestos e, sobretudo, por um certo silêncio que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos e, como os desejasse com a força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenininhos, aos pequenitos, e às mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã, uma ternura, era o egoísmo e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal, quanto ao pai do lote. Referindo-se ao Antônio, esse se fosse ajudar ao vaqueiro das bestas. Ordens dadas, o quinquim referendava, cada um moralizava o outro para moralizar-se. Bom, esse trecho então pede para que a gente identifique dentro desse romance que ele é naturalista. Bom, se é naturalista, a gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Lá dentro do naturalismo nós temos o cientificismo como uma regra de produção de texto, porque a sociedade respirava isso e os autores, os literatos, aproveitavam essa respiração da sociedade e traziam para dentro das suas obras. E nesse texto em específico, eu queria destacar uma partezinha, que acho que já dá algumas dicas para a gente. Quando fala cru instinto. No naturalismo, o romance naturalista, né, retrata esse ser humano com as suas características próprias, sem mascará-las, né? Então, quando ele coloca cru instinto, ele está dizendo como é o ser humano mesmo, sem enfeitar nada. Então, a mãe era, ali no caso, o trabalho de mãe, né, não é ali no texto, né, não é porque ela era, ou qualquer um dos outros, né, não é porque ela tinha essa obra de mãe, maternidade, aquela visão romântica da maternidade, ou porque ela era religiosa, mas ela fazia aquilo porque era da natureza. Ela é mãe, nasceu para ser mãe, então vai ser mãe, vai cuidar do seu filho. Seria isso. Então, pede para a gente analisar no trecho do romance naturalista a forma como o narrador
julga comportamentos e emoções. Como ele julga os comportamentos e emoções. Das personagens femininas, revela a influência do pensamento capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho. Na verdade, não é essa a tônica, né, desse trecho. Liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres. Não vemos isso também no texto. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Cru instinto. Fenômeno biológico, né? Religioso, fundamento na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. A gente viu ali que ele não traz essa ideia. O trecho diz que a mulher fazia aquilo porque nasceu para ser mulher e para ser mãe, então vai criar o filho, mas não por ser uma pessoa bondosa, religiosa, nada disso. Afetivo, manifesta na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo, mesma forma que acabamos de enfatizar. Então, o cientificismo é considerado ali o ser humano como um fenômeno biológico. Essa é a melhor alternativa, ou melhor, é a alternativa correta desta questão. Vamos para a próxima? Também do Enem, é de 2019, é um texto de Aloysio de Azevedo, e ele trata da seguinte temática. Não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre, saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido, por conseguinte, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. Demais, está habituado ao luxo da rua, que é o mais caro. Em casa, arranja-se ela e a tia sabe Deus como. Não é mulher com quem a gente se case. Depois, lembra-te que apenas começas e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem. Faz o que bem te parecer. Essas palavras proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizada, calaram no ânimo do bacharel. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça, não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguir até então pôr de parte nem o terço daquela quantia. Bem, e aí a questão vem pedindo para a gente. O texto publicado no fim do século XIX, o que nós tínhamos com a realidade do século XIX, né? Traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época. Então veja aqui, ó, qual é a preocupação real? Se a pessoa amava ou tinha alguma outra questão, esse não era o ponto principal. O que estava por trás eram questões financeiras, né? Questões relacionadas mais à ordem de dinheiro, né? Então vamos ver aí. Em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador manifestam-se na. Então o narrador do trecho, né? Como ele enxerga essa sociedade. Caracterização pejorativa do comportamento da mulher solteira. Será que essa seria uma boa opção? Vamos pensar na próxima. Concepção irônica acerca dos valores morais inerentes à vida conjugal? Na verdade, ainda nós não temos ele está projetando isso, né? Mas não há uma ironia quanto a isso. Contraposição entre a idealização do amor e as imposições do trabalho? Será que poderia ser essa questão? Expressão caricatural do casamento pelo viés do sentimentalismo burguês. Não há um sentimentalismo expresso ali, né? Não é o que vale. Sobreposição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Essa é que melhor se encaixa, visto que
ele traz à tona, né, que ele tinha alguns sentimentos, mas ele tinha que pensar melhor por conta das dívidas, né, se isso condizia. Então, a melhor alternativa, ou a alternativa correta, é a letra E. Nós temos agora essa questão também do Enem de 2017, de Aloysio de Azevedo também, e ela vem tratar do ideário cientificista do naturalismo. Lembra que a gente já viu numa das questões anteriores ali, já falamos um pouquinho sobre o naturalismo, né? E do ideário cientificista também. Então vamos pensar aqui. No texto há uma conversa aqui, um diálogo, e aí começa dizendo: recusei a mão de minha filha, porque o senhor é filho de uma escrava. Eu? O senhor é um homem de cor. Infelizmente, esta é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade, e como ela é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira. Desculpa. Concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoariam um tal casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco, de lei, português, ou descendente direto de portugueses. Bom, esse texto é bem enfático em algumas ideias, né? Influenciada pelo ideário cientificista do naturalismo, a obra destaca o modo como o mulato era visto pela sociedade nos fins do século XIX. Nesse trecho, Manuel traduz uma concepção em que, nas ideias ali apresentadas, a gente viu que há um destaque para a questão da cor, há um destaque para enfatizar que ele era um mulato, que isso não era admissível pela sociedade, que o padrão para um bom casamento, aqui no caso, né, seria um português, né, de ordem direta, melhor ainda, né? Então, o padrão português eram pessoas de pele clara, dentro do escopo europeu, né? E aí, nesse trecho, qual é a concepção que a gente vê? A miscigenação, olha que palavra, miscigenação racial desqualificava o indivíduo. Nós já percebemos que há um certo preconceito quanto à questão da cor. Vamos deixar essa daí como uma possível resposta, certo? A condição econômica anulava os conflitos sociais? Nós não temos a questão econômica sendo enfatizada aí. A temática ali não está se referindo à condição econômica. Descrição racial era condenada pela sociedade? Não era condenada, muito pelo contrário, né? As mulheres dizem ali que nem a sociedade aceitaria a sociedade do Maranhão, né? Nem aceitaria isso. A escravidão negava o direito da negra à maternidade? Não temos essa temática sendo explorada, não tem por que ser essa questão. União entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos? Poderia ser a união entre mestiços um risco à hegemonia dos brancos? Será que os brancos entrariam em extinção se os mestiços dominassem? Não, né? A miscigenação racial desqualificava o indivíduo para, ali no caso, para o casamento, né? Para ser aceito dentro da sociedade. Então, essa é a alternativa correta, a alternativa A dessa questão. E a gente fica por aqui hoje. Espero que tenha lhe ajudado, espero que a chave do Enem de hoje possa ter lhe trazido oportunidade de rever alguns conceitos, algumas questões que, sabe, você tinha dúvidas,
que eu possa ter te ajudado. Nós nos vemos no próximo Chave do Enem.